o anúncio do nascimento do primogênito de Maria. Terceiro lugar, a natureza milagrosa do nascimento do primogênito de Maria. Veja no 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O primogênito de Maria não foi gerado de homem com uma mulher, e nem da mulher com o divino, mas foi um milagre operado por Deus na vida da Virgem. Assim também foi o nosso nascimento espiritual. Fomos gerados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. É importante frisar que não houve relacionamento entre o divino e Maria, porque Hércules, os semideuses, vários semideuses que existiam no tempo grego, os deuses desciam e se relacionavam com uma mulher, então nascia esse menino. Esse menino era um semideus, porque era uma mistura do Deus com um humano. No caso de Jesus, não houve relacionamento de Deus com Maria. Houve um milagre operado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Assim também o novo nascimento operado em nossa vida, que é o mistério. O Espírito Santo, o Espírito sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. A necessidade desse tipo de milagre se deu para que o Salvador não herdasse a natureza pecaminosa dos descendentes de Adão. Por que não podia ser Jesus nascimento de um homem e de uma mulher? Porque quando um homem e uma mulher se unem e geram uma criança, eles transmitem o pecado para ela. É assim que o pecado é transmitido aos filhos, através dessa união. Então Deus preservou Jesus de nascer pecador, porque se ele fosse pecador, ele não poderia morrer pelos pecadores. Então, para que ele fosse santo, sem pecado, ele nasce de uma mulher sem relacionamento humano. No retorno de Cristo, nós teremos a eliminação da natureza velha e não desejaremos mais pecar. Então, Jesus nasceu sem pecado e um dia nós também não teremos mais pecado. O pecado vai desaparecer da nossa vida para sempre. No tempo presente, hoje, agora, pela santificação, Deus está matando o velho homem em nós e fazendo manifestar o novo homem, que é parecido com Jesus. É por isso que dói, às vezes, coisas que acontecem na nossa vida, porque Deus está destruindo o velho homem para construir um novo homem. Esse é o processo de santificação. Jesus foi preservado de receber a natureza pecaminosa, para que, sem pecado, pudesse substituir o pecador e levar sobre si os pecados de todo aquele que crê no seu nome. Ele é o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro que levou sobre si os nossos pecados. O sofrimento de Cristo, quando aqui esteve, foi muito intenso,
por ser ele santo. Imagine, ele não tem natureza pecaminosa e vivia no meio de pessoas pecaminosas. Como ele devia sofrer? Diz a palavra que Deus é puro de olhos e não pode ver o mal. Quantos sofrimentos Jesus teve de passar vivendo entre os seus, vendo os erros, sendo ele santo e os demais pecadores, né? Ele não tinha pecado, mas vive entre os pecadores, na condição de pessoas regeneradas pelo Senhor. Deveríamos nos sentir incomodados com a presença do pecado em nós e ao nosso redor. Mas se o pecado não nos incomoda, apagamos o Espírito Santo ou nem temos ainda o Espírito Santo. Então, como Jesus, agora como nova criatura, quando eu estou andando com Deus, eu devo ficar triste com os meus pecados e eu fico mais triste ainda com o pecado que está acontecendo à minha volta. Assim como Jesus ficava inquieto com o pecado, nós devemos também ficar inquietos. Quem já nasceu de novo e não fica inquieto com o pecado é porque está fora de comunhão com Deus. Ou possivelmente nunca teve a experiência de um novo nascimento. Não houve dedo humano na concepção do primogênito de Maria, mas foi obra do Espírito Santo na vida cristã desde o novo nascimento, a santificação, a capacitação para o serviço no corpo de Cristo, a manifestação das virtudes cristãs, a instrução bíblica, a conversão, a fé, a perseverança no caminho. Tudo isso é obra do Espírito Santo. É Deus que lhe dá dons espirituais, é Deus que lhe dá o fruto dele, é Deus que lhe capacita a pregar o evangelho, é Deus que capacita você a andar no caminho, é Deus que capacita você a entender a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala andar no Espírito. Nós dependemos do Espírito. A gravidez de Isabel, de idade avançada, seria um sinal para Maria de que a profecia anunciada pelo anjo se concretizaria. Este milagre lembra a ressurreição espiritual que Deus operou em nós e da nossa ressurreição no último dia. Um dia os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Quando não há possibilidade de intervenção humana, não devemos descartar que o Deus a quem servimos pode fazer milagres, se for a sua vontade. Por isso, não vamos desistir de recorrer a Ele. Houve um milagre na vida de Maria, houve um milagre na vida de Isabel, e se você crê em Deus, crê em milagre. Creia, porque Deus pode fazer maravilhas hoje de novo.